Olá, meus queridos, tudo bem? Boa tarde. Ótima quinta-feira para vocês, tá? Vou falar aqui um pouquinho de um breve comentário sobre diagnóstico de gravidez, né? O diagnóstico de gravidez, ele se baseia, né, no diagnóstico clínico, tá? E no diagnóstico laboratorial. Então, nós podemos, assim, diagnosticar a gravidez de duas formas. O diagnóstico ele pode ser um diagnóstico clínico e um diagnóstico laboratorial, tá? Então, para saber, né, dar um diagnóstico de uma forma correta para essa mulher, você vai ter lá no protocolo de assistência integral à saúde da mulher dois métodos bem específicos de diagnóstico, que é o diagnóstico clínico e o diagnóstico laboratorial. O diagnóstico clínico, né, ele se baseia nas sintomatologias e nas queixas desta gestante, ou seja, desta mulher, para dizer se ela está grávida. Então, o diagnóstico clínico é aquela anamnese, né, que é aquela entrevista que o profissional faz com esta mulher, relacionado sobre suas queixas. E nesse diagnóstico clínico, para diagnosticar uma gravidez, que são as queixas dessa mulher, nós vamos ter lá os sinais de presunção, que vão estar presumindo que ela está grávida. Nós vamos ter os sinais de probabilidade, né, que provavelmente ela possa estar grávida, e vamos ter os sinais de certeza, né? Os sinais de presunção são aqueles sinais onde a mulher tem aquele enjoo matinal, aqueles vômitos, aquela salivação, a amenorreia, que é a ausência da menstruação, por exemplo, né? Isso está presumindo que ela está grávida, mas eu não posso dizer realmente que ela está grávida. Aí vem os sinais de probabilidade, que além dela ter amenorreia, além dela ter enjoo matinal, ela ter vômito, dela ter outros tipos de alterações, ela vai ter o que? Aumento do volume mamário, aumento do abdômen, ela pode ver o aumento da parede abdominal, ela vai ter uma polaciúria, poliúria, aumento dessa micção urinária, e isso também não quer dizer que ela realmente está grávida. Aí a gente parte para os sinais de certeza, que são os sinais que realmente vai dizer que ela está grávida, que além das queixas que ela veio apresentando, nos sinais de presunção, nos sinais de probabilidade, aí ela vai apresentar um sinal de certeza, que é a percepção e palpação dos movimentos fetais. Ela vai ter, nós vamos ter como fazer a ausculta do BCF, que é batimento cardiofetal, com o aparelho sonar Doppler ou estetoscópio de Pinard. Nós vamos ter exames de imagem para estar dando diagnóstico de certeza nessa gravidez. Só que o diagnóstico de uma gravidez, ele se baseia no diagnóstico clínico e no diagnóstico laboratorial. O diagnóstico clínico de uma gravidez está dividido nos sinais, né, e nas queixas dessa mulher, que são divididos em sinais de presunção, de probabilidade e de certeza, tá? Para dar o diagnóstico dessa gravidez. Isso tudo vai ser falado lá na live do dia 10 com a professora e enfermeira Patrícia Freires, sobre assistência da enfermagem no pré-natal de risco habitual. Aí nós vamos estar debatendo e comentando para vocês quais são os sinais de presunção, quais são os sinais de probabilidade e quais são os sinais de certeza. E temos também o diagnóstico, além do clínico, temos o diagnóstico laboratorial, que a mulher que é baseado no diagnóstico de exame hormonal, que nós temos o TIG,
teste imunológico de gravidez e temos o exame beta-HCG, que é o gonadotrofina coriônica humana, que é o exame de sangue. E o TIG, teste imunológico de gravidez, é o exame de urina. Então, no diagnóstico laboratorial, nós vamos ter o quê? Os exames hormonais, que pode estar dando um diagnóstico falso positivo dessa gravidez, que é o TIG, teste imunológico da gravidez, que é o exame de urina de farmácia. E vamos ter o beta-HCG, que é o exame de sangue, que é um hormônio liberado na corrente sanguínea após o processo de nidação, que é a implantação desse óvulo fecundado na parede do endométrio. Aí é liberado na corrente sanguínea esse hormônio chamado hormônio gonadotrofina coriônica humana, que é o exame de beta-HCG, que é recomendado fazer após 15 dias de amenorreia, que se fizer antes de 15 dias de amenorreia, o beta-HCG vai dar negativo, tá? O recomendado é fazer o TIG, teste imunológico da gravidez, mas isso também não vai dar certeza que está grávida, porque pode dar um falso negativo, tá? Temos também os diagnósticos de imagem, que são as ultrassonografias, para diagnosticar uma gravidez, tá ok? Então, voltando aqui, o diagnóstico de gravidez, tá? Para diagnosticar uma gravidez, a gente vai se basear no diagnóstico clínico, que são os sinais, as queixas dessa mulher. Esse diagnóstico clínico é dividido em sinais de presunção, dividido em sinais de probabilidade e dividido em sinais de certeza, tá? E temos diagnósticos laboratoriais. O diagnóstico laboratorial é dividido em diagnóstico de exames hormonais, que é feito o teste de urina, que é o TIG, teste imunológico de gravidez, que é o teste de farmácia, que é recomendado fazer até 15 dias de amenorreia, que é a ausência da menstruação, mas isso também não quer dizer que vai dar um resultado totalmente positivo, pode ser falso negativo. O outro exame hormonal é o hormônio é o de sangue, chamado beta-HCG, tá? Que é um hormônio liberado na corrente sanguínea da mulher após o processo de nidação, né, onde tem o início da formação da placenta, onde o óvulo se implanta no endométrio, aí esse hormônio é liberado na corrente sanguínea e aí faz o exame de beta-HCG, vai constar o aumento do beta-HCG, confirmando que está reagente para a gravidez. Só que o recomendado é fazer após 15 dias de amenorreia esse beta-HCG, tá? Se fizer antes, pode dar falso positivo, onde a gente orienta muitas das vezes é repetir o beta-HCG. Por que é feito após 15 dias? Porque o processo de nidação, né, que é a implantação do endométrio, do óvulo no endométrio, acontece a partir de 7 dias desse óvulo fecundado. Por isso é recomendado o beta-HCG após 15 dias de amenorreia. E beta-HCG é um hormônio liberado no sangue, como eu falei anteriormente, chamado gonadotrofina coriônica humana. E também temos exames de imagem, que são as ultrassons, tá? A primeira ultrassom que vai diagnosticar uma gravidez é a ultrassom transvaginal, tá? Que vai mostrar lá saco gestacional, gravidez não ectópica, tá? Vai mostrar a quantidade de semanas da idade gestacional e a data provável desse parto, que é a DPP, baseado na data da ultrassonografia. Essa ultrassonografia transvaginal, geralmente ela é pedida no primeiro trimestre da gravidez, ou seja, a mulher tem que fazer essa ultrassonografia transvaginal no primeiro trimestre, que vai variar de 0 a 13 semanas de idade gestacional. Não adianta fazer uma transvaginal com mais de 13 semanas de idade de gestação, que não vai resolver mais, porque não tem como colocar o transdutor
né, que é o aparelho dentro do canal vaginal, para olhar como é que está o processo uterino e todos os seus anexos, porque ali já vai ter um embrião formado. Isso estimula, né, vamos dizer assim, o aborto provocado pela ultrassonografia, porque introduz um transdutor dentro do canal da vagina. Então, a ultrassonografia também é um diagnóstico laboratorial de imagem, tá? Só que a ultrassonografia transvaginal, ela deve ser realizada, e é de suma importância ser realizada, no início, onde a mulher, ela queixa-se para o profissional de alguns sinais de que venha a estar grávida. Mesmo que o beta-HCG esteja negativo, mesmo que o TIG esteja negativo, mesmo que o beta-HCG esteja positivo e o TIG positivo, é recomendado, deve ser solicitado a ultrassonografia transvaginal no primeiro trimestre da gravidez, que vai variar de 0 a 13 semanas de idade gestacional. Correto? Também estou com saudade, Dayana. Um beijo para vocês, boa tarde. Aí também temos as outras ultrassons de imagem feitas na gravidez, que é a ultrassonografia morfológica, que deve ser realizada no segundo trimestre da gravidez, tá? Que é uma ultrassonografia morfológica com Doppler, tá? Que pode ser feita, deve ser feita a partir de 14 semanas de idade gestacional. Então, se a pessoa chegar no consultório ou numa clínica queixando-se de sinais de que está grávida, e a data da última menstruação, ou pelo cálculo que ela comente, ela está com mais de 3 meses, e não tem nada que comprove, não adianta fazer uma transvaginal. Você vai pedir um beta-HCG e logo, se tiver no segundo trimestre, nós vamos pedir uma morfológica com Doppler, tá? E no último trimestre, no terceiro trimestre, e também se pede no segundo trimestre, a ultrassonografia obstétrica com Doppler, tá? Então tem a transvaginal, que tem que ser feita no início da gravidez, que é a primeira para dar um diagnóstico exato e confirmado da gravidez, que deve ser feita até 13 semanas de idade gestacional. De 14 semanas a 26 semanas, a mulher ela pode fazer a ultrassonografia morfológica, tá? No segundo trimestre com Doppler, ou a obstétrica com Doppler. Tem uma ultrassonografia muito recomendada, né, lá no pré-natal de risco habitual, né, que é a translucência nucal, que avalia a parte nucal e desenvolvimento do bebê. Só que a ultrassonografia de translucência nucal, ela não é um teste para dar diagnóstico de gravidez. Não é. Ela é uma ultrassonografia, é um exame de imagem que vai avaliar o desenvolvimento nucal, né, desse feto. Essa ultrassonografia de translucência nucal, ela deve ser feita aí no período de idade gestacional de 11 a 14 semanas, muito utilizadas, né, para identificar algumas malformações fetais, principalmente microcefalia, principalmente síndrome de Down e hidrocefalia, tá? Por isso a gente pede muito a ultrassonografia de translucência nucal, né? Que vai variar, que deve ser feita entre 11 a 14 semanas, onde o feto tem de 45 a 85 milímetros. Então dá para perceber pela ultrassonografia de translucência nucal todo o envolvimento da nuca e da coluna cervical desse feto. Só que essa ultrassonografia, deixando bem claro, não é um diagnóstico laboratorial de imagem para uma gravidez. O diagnóstico laboratorial de imagem para uma gravidez é a ultrassonografia transvaginal,
que deve ser realizada até 13 semanas de idade gestacional. Ponto. Que é de suma importância ser feita no primeiro trimestre, que é de suma importância ser solicitada pelo profissional de saúde na primeira consulta de pré-natal dessa mulher, onde esse pré-natal ele é de risco habitual. Mesmo que ela tenha diagnóstico laboratorial, que é hormonal positivo, que é o TIG, teste imunológico da gravidez, ou tenha o exame de sangue, que é o beta-HCG positivo, tem que se pedir a ultrassonografia transvaginal, tá? Independente da mulher ter o TIG positivo ou não, que é o teste imunológico da gravidez, que é o de urina, o profissional de enfermagem deve pedir o beta-HCG, tá? E deve pedir a ultrassonografia transvaginal. O TIG em si só, ele pode dar um falso positivo, né? Um falso positivo. Não adianta fazer TIG com mais de 10 semanas de idade gestacional, porque ele não vai dar positivo. Ele vai dar negativo. O único teste de gravidez que tem que ser feito a partir de 15 dias de amenorreia é o beta-HCG. O TIG você tem que fazer com menos de 15 dias de amenorreia, que é o teste de farmácia. Se fizer depois, não adianta, que não vai acusar um resultado positivo, vai te dar aquela dúvida. Então, para tirar a sua dúvida, mulher que está aí com a amenorreia, com todos os sinais de presunção, todos os sinais de probabilidade que está grávida, vá na unidade mais próxima, procure um profissional de saúde, tire suas dúvidas e solicite um beta-HCG. Converse com um profissional de saúde, que ele irá, de certa forma, te atender com a melhor totalidade, integralidade, e vai te solicitar uma ultrassonografia transvaginal. Não se baseie só nas questões do diagnóstico clínico, tá? Que é os sinais de presunção, que é os sinais de probabilidade, que são os sinais de certeza. Tem que ter os diagnósticos laboratoriais, ou o hormonal, que é o beta-HCG, tá? Que é o mais indicado para se iniciar um pré-natal, e a ultrassonografia transvaginal, que tem que ser feita até 13 semanas de idade gestacional, tá? Patrícia Filadelfo, linda, estou com saudade de você, doida para você mexer nas minhas unhas, nos meus pés e das minhas mãos e dar um brilho no meu cabelo, tá? Tô doido para sentar aí na sua cadeira, flexionar no meu joelho, você dá um close nas minhas unhas, um close nos meus pés e um brilho no meu cabelo e um look na minha sobrancelha, tá? Saudade de você, um beijo na Alexa e no Azaf. Também, na gravidez, lá no pré-natal de risco habitual, a gente pede muita ultrassonografia morfológica, que é para ser feita no segundo trimestre da gravidez. A gente pede também no segundo trimestre da gravidez a ultrassonografia obstétrica com Doppler, tá? E a translucência nucal, tá? É uma ultrassonografia que não vai dar diagnóstico laboratorial de imagem de gravidez, ela não é para isso, tá? Ela é utilizada para identificar algumas alterações de malformações fetais do bebê, principalmente essa região nucal do feto. Ela deve ser realizada entre 11 a 14 semanas, quando esse feto está num comprimento de 45 a 84 milímetros, tá bom? Então, já falei aqui os tipos de ultrassom que a gente pede no decorrer de um pré-natal de risco habitual. A primeira ultrassonografia para dar o diagnóstico de uma gravidez, até quantas semanas. No segundo trimestre, quais são as ultrassonografias e para que serve a translucência nucal, tá? E quando ela é feita e qual a sua finalidade. E o diagnóstico de gravidez é baseado no diagnóstico clínico, que são as queixas
que são os sinais de presunção, de probabilidade e de certeza dessa mulher. Temos os diagnósticos laboratoriais, que são os hormonais, o TIG, teste imunológico de gravidez, o de sangue, beta-HCG, gonadotrofínica coriônica humana. Temos o diagnóstico laboratoriais, que são as ultrassonografias de imagem. A única ultrassom de imagem que é feita no primeiro trimestre, até 13 semanas, para dar o diagnóstico confirmado de certeza de uma gravidez, é a ultrassonografia transvaginal. Tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham uma ótima tarde, bem abençoada, um ótimo final de semana e obrigado a todos pela participação. Esse foi um pequeno resumo de diagnóstico de gravidez. Não esqueça, dia 10, minha live às 20 horas, juntamente com a professora e enfermeira Patrícia Freire. Acompanhe nossos stories, tá? Aguardamos vocês. Beijo. Ouviu?